muito bem-vinda a essa conversa breve que a gente vai falar um pouquinho sobre o medo. Você tem medo de ficar sem pacientes no seu consultório, na sua clínica, no seu negócio? Eu acredito que seja algo normal para todas as pessoas, né? A maior parte das pessoas tem medo, sim. Aliás, por que eu trouxe esse assunto para a gente conversar sobre o medo? Fazer essa pergunta, se você tem medo de ficar sem paciente. Porque, na verdade, nós temos 6 medos básicos. Isso é normal para todas as pessoas. E algumas pessoas têm mais, outras menos, porém, é normal que a gente tenha algum tipo de medo. O que a gente não pode deixar acontecer é que esse medo domine as nossas ações. E eu, há muitos anos, eu fiz um treinamento chamado Mastermind, até vou mostrar aqui, o material tá caindo aqui meus papéis. Fiz esse treinamento aqui, Mastermind, do Instituto Napoleon Hill, que eu mais do que recomendo. E eu tô nesse instante fazendo pela 5ª vez, como apoiadora, né? Eu já fui apoiadora algumas vezes e voltei, né, a convite do instrutor, e eu sempre aceito porque é sempre um aprendizado fantástico. E em se tratando de medo, né, como eu falei, nós temos pelo menos 6 medos básicos. Um deles é o medo da pobreza, o outro é o medo de perder o amor de alguém. Nós temos medo da crítica, temos medo de doença, nós temos medo da morte e temos medo também da velhice. São normais de todas as pessoas e o maior deles é realmente o medo da morte. E o que a gente pode fazer para dominar esse medo, para não deixar ele nos vencer e nos paralisar? Caiu a conexão aqui. Estamos aqui conversando um pouquinho sobre o medo, né? Você tem medo de ficar sem pacientes? Eu acredito que sim, né? Então, eu estava falando dos 6 medos básicos que eles são inerentes dos seres humanos, né? De todos nós, e que a gente tem que aprender a dominar a cada dia. E eu estava comentando também sobre o treinamento que eu já estou fazendo pela 5ª vez, que é o Mastermind, que eu recomendo para todas as pessoas. Mas o que isso tem a ver, então, com a nossa... esse assunto, né? O medo de ficar sem pacientes. Olá, Diane, seja bem-vinda. É que muitas vezes a gente só alimenta o medo, porque a gente liga a TV e vê tragédia, vê guerra, vê um país bombardeando o outro, agora recentemente com a guerra química, né? E isso cada vez mais nos deixa temerosos, não só com medo da morte, mas de ficar sem o dinheiro, né? Sem ter condições financeiras para se manter, porque só se fala em crise, só se fala em problema, só se fala em corrupção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de alimentar todos os dias, a todo instante, situações como essas. Nós precisamos de fato aprender a gerenciar esses nossos medos, porque muitas vezes isso nos impede de evoluir. E o que a gente pode fazer então, até nessa questão de paciente ou de clientes, né? Para a gente não ter problema em relação a esse mercado que está realmente a cada dia mais competitivo. A gente precisa trabalhar de maneira estratégica, de uma maneira mais planejada. Eu vejo muitas pessoas reclamarem, terem as suas dificuldades, mas não agem corretamente. Eu vejo que a grande massa prefere reclamar, falar dos problemas, das dificuldades, mas são poucas de fato aquelas pessoas que estão investindo em treinamentos mais especializados ao invés de somente investir em treinamentos técnicos. São poucas aquelas pessoas que levantam mais cedo até para procurar aprender novas coisas antes de ir para o trabalho, ou até mesmo depois de voltar do trabalho, já volta cansado, né? Então quem sabe levante aí meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, até para aprender novas estratégias e com isso ter mais clientes ou mais pacientes no seu consultório. Só para concluir aqui, que a ideia é realmente ser um bate-papo rápido, eu tenho uma cliente que ela falou assim para mim: Celiane, eu não consigo ter mais pacientes no meu consultório, os meus pacientes sumiram do meu consultório. E eu já fiz de tudo e não consigo aumentar o número de pacientes. Eu falei, ok, exatamente o que você fez? Você pode compartilhar comigo?
Ah, eu tô fazendo o desafio pelo WhatsApp, eu tô fazendo o desafio de 31 dias e eu não tô conseguindo, eu mando um material super legal, eu mando todos os dias, sempre eu mando um texto todos os dias. Eu falei, ah, é? Ok, mas o que exatamente você está mandando? Você pode compartilhar comigo? E nisso ela me mandou um texto desse tamanho, era uma folha A4, imagina, pelo WhatsApp. Então, assim, tudo bem, a intenção é maravilhosa, mas as pessoas, elas hoje estão saturadas de tanta informação. Elas querem realmente que você vá no ponto, né? Que você toque naquele ponto que precisa, que ela mais precisa. Então, a gente precisa entender bem o que as pessoas querem, aqueles clientes que a gente quer atender, né? Aquele nicho que a gente decidiu trabalhar, para oferecer um conteúdo que seja assertivo, que realmente vá na ferida, ou seja, que ajude a resolver as dores, as dificuldades, os problemas que as pessoas têm. Porque se a gente fica aplicando tudo que é estratégia, que a gente ouve aí fora, os mercados são diferentes, será que isso se aplica também para o meu cliente ou para o meu paciente de consultório? Nem sempre. Então, olha só, uma ação sem análise devida estava levando o possível cliente, ou quem sabe o paciente, à exaustão, porque foi assim que eu me senti. Quando eu vi todo aquele texto, aquela quantidade imensa de informação sendo enviada todos os dias, eu fiquei cansada. Eu falei, nossa senhora, eu não consigo ler todos os dias uma quantidade imensa de conteúdo assim. Então a gente tem que filtrar aquilo que realmente vai ser mais interessante para a gente poder compartilhar, porque não é qualquer coisa que vale a pena que eu aplique, né? Será que eu não vou estar deixando o meu cliente ou meu paciente muito cansado, mandando informações todos os dias? Eu acredito que sim. Então fica aí a dica, eu espero que você repense em como você está trabalhando as suas estratégias hoje. Eu quero que você me acompanhe. Na próxima semana a gente vai ter novidade aqui na nossa fanpage. Eu vou reabrir o nosso melhor conteúdo que gerou mais resultados no nosso desafio Médicos de Sucesso, e eu quero muito que você participe, tá certo? Então fica aqui a minha dica. Não alimente os seus medos, os medos são naturais dos seres humanos, né? É natural que a gente tenha medo, mas procure assim formas de você conseguir driblar, conseguir minimizar todo esse sofrimento, porque assim, quando a gente vive bem o amanhã bem vivido, ele é reflexo das escolhas certas hoje. Então, se hoje eu faço as escolhas certas, eu tenho condições de viver melhor o meu amanhã. Então, se hoje eu estou sofrendo com a falta de dinheiro, com a falta de pacientes no meu consultório, na minha clínica ou no meu negócio, muito provavelmente é porque eu não tomei as ações certas no passado. Então, se nós agirmos corretamente hoje, se a gente aprender coisas que nós não tínhamos conhecimento no passado, muito provavelmente nós faremos um futuro diferente, isso em todos os sentidos, seja nos meus relacionamentos, no trabalho, família, na saúde, na verdade, com as finanças e por aí vai. Então, o nosso futuro, ele é fruto das nossas escolhas e decisões e ações feitas no passado, então, feitas hoje, né? O que eu agir hoje vai refletir lá na frente. Então, um forte abraço para você e fique muito bem.